A gente vai convidar para o nosso Bastidores hoje o Vitor Irajá. Vitor, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Está com a gente hoje, portanto, para a gente falar um pouquinho do que vem por aí no próximo sábado, Vitor. E a partir do próximo sábado também, a gente já pode começar a vislumbrar, quer dizer, já estamos fazendo isso, mas com maior intensidade, as mudanças que o governo deve fazer na composição dos ministérios para acomodar aqueles partidos. Por que eu digo que uma coisa tem a ver com a outra? Porque é vendo onde é que o partido vai se encaixar. Aquele partido da base aliada, qual é a comissão que ele vai ter, entendeu? Como que isso se conecta com um projeto que é importante para o governo. Então, tudo isso é levado em consideração, Vitor. Pois é, né, Tainá? Antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde a você, a Uribe, a todos. Tainá, a gente sabe que um dos calcanhares de Aquiles do governo, de fato, envolve articulação política, né? Tanto que, em meio a essas discussões a respeito da sucessão de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, não há nenhuma nova iniciativa, por exemplo, apresentada pelo governo. Apenas uma expectativa de que, por exemplo, a Câmara e o Senado voltem a discutir, em breve, na verdade, um resíduo daquilo que já foi apresentado e votado no final do ano passado, que envolvia, por exemplo, o pacote de controle de gastos do ministro Fernando Haddad. Ficou ali pendente, por exemplo, a questão dos supersalários, ficou pendente também a questão da aposentadoria de militares, mas não há nada novo apresentado pelo Ministério da Fazenda e, numa entrevista coletiva recente, por exemplo, o próprio ministro Fernando Haddad disse que a prioridade para o governo nesse primeiro momento seria a votação do orçamento, até porque nem isso foi votado. Então o governo não tem um mínimo de previsibilidade em torno dos próprios gastos, da distribuição dos recursos, por exemplo, para os ministérios poderem engendrar políticas públicas, fazer ali um planejamento mais ostensivo em torno dos projetos que vão ser apresentados esse ano. Então, o governo observa com bastante tranquilidade, é evidente, dado esse cenário de jogo jogado, como colocou o Uribe, de que depois das eleições para a Câmara e para o Senado, aí sim o governo consiga aprovar o orçamento, é evidente, com todas as discussões que essa pauta ela engloba. Mas apenas após a aprovação do orçamento público, para não ter aquele cenário que o governo fica com os gastos completamente restritos, podendo gastar, por exemplo, apenas 1/12 em cada mês, a pressa que o governo tem para aprovar esse projeto, o projeto de orçamento, é gritante. E só depois disso é que a gente pode acompanhar algum tipo de nova iniciativa por parte, por exemplo, do Ministério da Fazenda e também das outras pastas, porque aí sim vamos ter a previsibilidade em torno dos recursos, para que esses projetos sejam apresentados e que tenham sua viabilidade, inclusive chancelada pelo Congresso Nacional. Mas vale a gente destacar também, Tainá e Uribe, que em meio a essas articulações e essa perspectiva de que Hugo Mota e Davi Alcolumbre já sejam eleitos, que seja de fato uma eleição tranquila, a gente percebe essa tentativa de uma marcação de posição por parte, por exemplo, do Partido Novo, com a candidatura de Marcel Van Hatten, e também com o PSOL, com o deputado Pastor Henrique Vieira. O Pastor Henrique Vieira, inclusive, ainda no ano passado, tinha feito um posicionamento, defendeu que o governo não poderia defender um novo Eduardo Cunha, fazendo uma alusão também a Arthur Lira, com essa condução dos trabalhos de uma forma bastante ostensiva e uma forma bastante competente, vale destacar, mas que essas duas candidaturas, na verdade, elas na verdade representam uma marcação de uma posição como uma represália em torno desse apoio político que engloba, por exemplo, tanto PT e PL. No Senado a mesma coisa, A gente sabe, a brincadeira no Senado, na verdade, ao longo dos últimos meses, era que já se discutia a sucessão de Davi Alcolumbre, de tão simples que estava essa equação em torno da reeleição dele como presidente do Senado. Então, na verdade, esse jogo está jogado, Claro, há algumas resistências dentro dos partidos, há pautas que, na verdade, se apresentaram ali como possíveis resistências, por exemplo, por parlamentares do PL, envolvendo também esse aceno de Hugo Mota na Câmara dos Deputados ao PT, de que não pautaria, por exemplo, o projeto de anistia
dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, ou seja, o que a gente acompanha de fato é uma tentativa da militância e de membros mais acalorados, mais apaixonados, de tentar apresentar algum tipo de resistência, um olhar mais crítico em relação aos apoios, por exemplo, de PT e PL, aos mesmos candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Mas o que a gente acompanha de fato, como vocês disseram antes, né, que nesse jantar estava todo mundo reunido, todo mundo ali brindando junto e em uníssono, né, com os mesmos candidatos em eleições que tudo parece até agora estão definidas, né, que é de fato o jogo jogado.